O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nós já vamos chegando bem pertinho da Semana Santa. E a igreja nesses dias nos convida a ouvir a palavra de Deus, que de alguma maneira mergulhe a gente no coração de Jesus. Nesses dias em que ele vai caminhando em direção ao Calvário, nesses dias em que ele vai caminhando em direção à cruz. É como se esses trechinhos da Bíblia que a gente lê nesses dias nos ajudassem a ouvir o próprio coração de Jesus e entender como ele viveu tudo isso, como ele viveu o seu sofrimento, como ele viveu o seu sacrifício, como ele viveu a sua cruz. E pode ser que, ouvindo o coração de Jesus e entendendo como ele viu a sua cruz, a gente possa também olhar para a nossa cruz de um jeito diferente. Pode ser que Jesus ensine a gente a enxergar a nossa cruz do jeito que ele enxergou a dele próprio. A gente comece a ver na cruz, nas provas da nossa vida, nos nossos sacrifícios, muito mais do que motivos para desanimar, muito mais do que motivos para se preocupar. Hoje, os trechinhos da palavra que a gente ouviu nos mostram como Jesus olhava para a sua cruz. O trechinho do Evangelho diz que um dia Jesus teve uma conversa com dois dos seus melhores amigos, Filipe e André, e para contar para eles o que iria acontecer dali a poucos dias, quando ele seria condenado, quando ele seria deixado sozinho, quando ele seria levado até o Calvário. Jesus usou uma espécie de parábola, uma espécie de comparação. E Jesus disse assim: se o grão de trigo cai na terra, mas não é tragado pela terra, se o grão de trigo cai na terra, mas não entra na terra, e lá no fundo da terra ele não arrebenta, ele não germina, se isso não acontece, ele continua só um grão de trigo, que sobre a terra
pode ser levado embora por qualquer vento, por qualquer pássaro que venha roubá-lo. Mas se o grão de trigo cai na terra e é engolido por ela, é enterrado, e debaixo da terra ele arrebenta e germina, ele começa a brotar numa nova planta, e essa planta vai gerar muitos outros grãos de trigo, e ele não vai permanecer sozinho. Jesus dizia isso para falar de como ele via a sua cruz e a sua morte. O grão de trigo era ele próprio. Jesus sabia que dali a alguns dias ele mesmo seria tragado pela terra. Ele mesmo arrebentaria, germinaria como um grão de trigo que tem que morrer para espalhar vida. Era assim que Jesus olhava a sua cruz. Lá no alto do Calvário, pregado naquela cruz, Jesus foi arrebentado como um grão que germina. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, mesmo aqueles que tinham por hábito escapulir dos deveres de escola, todo mundo aqui fez uma vez uma experiência que a tia mandou e que todo mundo lembra: o feijão no chumaço de algodão. Lembra disso? Quando a gente é criança, a gente acha aquilo um barato, mas eu não sei se você percebeu ou se hoje como adulto você percebe. O grão de feijão, como a gente diz que germina, ele explode, ele arrebenta, e a vida que há dentro dele começa a brotar. Se o grão não morre, ou seja, se o grão não arrebenta, ele não pode germinar, ele não pode espalhar a vida. Assim Jesus entendeu a sua cruz. Lá no Calvário, ele foi arrebentado por tanto sofrimento, mas um sofrimento encharcado em amor, e por causa disso, ele transbordou o que ele carregava dentro dele, de tal maneira que quem se aproxima de Jesus crucificado, encontra nele vida, esperança, coragem, forças. Jesus era o grão de trigo, mas sabe, irmãos, o que houve com Jesus um dia, deve haver também conosco hoje. Se assim foi com Jesus, agora deve ser assim com a gente. No reino dos céus existe uma lei: para que alguém possa ter vida, um outro alguém deve estar disposto a morrer por essa pessoa. Para que alguém possa ter vida, um outro alguém deve estar disposto a dar a sua vida por essa pessoa. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Nós não tínhamos vida dentro de nós. Dentro de nós não. Nós tínhamos vida fora de nós. Procurávamos alguma alegria fora de nós. Procurávamos um motivo para viver fora de nós. Mas Jesus foi o único que poderia nos trazer vida para dentro de nós. E quando ele deu a vida dele para nos perdoar e para nos dar a esperança de um céu, ele trouxe vida para dentro de mim e de você, de tal maneira que mesmo que todo o resto me seja tirado, eu ainda carrego vida dentro de mim, porque Jesus me deu essa vida. No reino de Deus, para que alguém tenha vida, um outro alguém tem que estar disposto a dar a vida. Foi o que Jesus fez por nós. Essa lei continua de pé, para que as pessoas que Deus confiou a você, para que as pessoas que Deus colocou ao seu lado, para que elas tenham vida, Deus conta com alguém que esteja disposto a dar a vida por elas. E pode ser que esse alguém seja justamente você. Para que as pessoas que você tem ao seu lado, e que estão pertinho de você, mas que estão longe de Deus, e por isso não tem vida dentro delas elas estão apagadas, para que elas tenham vida, Deus conta com alguém que esteja disposto a dar a vida por elas. E talvez esse alguém seja você. Assim como Jesus olhou para a cruz que ele carregou, dessa maneira, assim como Jesus entendeu que ele era um grão de trigo, que precisava arrebentar para derramar ao seu redor o que carregava dentro dele, assim também, quem sabe não chegou a vez de você olhar para a sua cruz e para os seus sacrifícios e para tantas provas que você tem que enfrentar e entender dessa maneira. Talvez hoje Deus esteja contando que você também seja um grão de trigo, que mesmo que seja arrebentado,
vai derramar vida, amor, perdão, esperança sobre quem está ao seu redor. Um filho de Deus, quando é arrebentado pela cruz, não espalha vinagre, espalha perdão, espalha amor, espalha esperança. Assim foi com Jesus, assim deve ser com aqueles que seguem a Jesus. Talvez ultimamente você esteja tão desanimado com tanta coisa que você tem que viver e enfrentar para ser fiel ali onde Deus colocou você. Mas quem sabe hoje você não pode olhar de outro jeito, olhar com os olhos de Jesus e perceber que cada vez que a sua cruz de cada dia arrebenta você, você pode derramar ao seu lado mais amor, mais perdão, mais esperança. E as pessoas perto de você vão receber isso. E se elas não receberem através de você, receber através de quem? O sofrimento de Jesus não foi em vão. E ele sabia disso. Às vezes a gente pensa que o nosso sofrimento, que o nosso sacrifício é em vão, mas nunca é. A cruz é pesada, é doída, mas nunca é em vão. Se você prestou atenção nos trechinhos da Bíblia que a gente ouviu hoje, mais de uma vez eles falam que Jesus se angustiou diante de tanta dor que ele ia ter que enfrentar. A carta aos Hebreus diz que Jesus clamou, chorou. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, Jesus não se aproximou da cruz como um super-herói que não sente nada. Jesus era o Filho de Deus, mas ele quis se fazer igualzinho a nós. Quando ele se aproximou da cruz, o coração dele sentiu angústia. Ele chorou, do jeito que tantas vezes a gente chora, do jeito que tantas vezes a gente sente o coração da gente angustiado. Ele é capaz de entender tudo que você sente quando você tem que abraçar a sua cruz. De modo especial quando você tem que abraçar a cruz na solidão, quando todo mundo ao redor recrimina você. Não existe dor que passe aí pelo seu coração que não tenha passado um dia pelo coração dele. Ele entende tudo. E assim como Jesus não foi um super-herói que passou pela cruz sem dor, você também não precisa ser um super-herói. A cruz pesa, machuca, mas ela vale a pena. Dar a vida vale a pena, porque cada vez que você dá um pouco da sua vida, alguém recebe vida por causa disso. Cada vez que você está disposto a ser um grão de trigo arrebentado por dentro, mas sem desistir de amar, sem desistir de confiar, alguém recebe vida de Deus por sua causa. Deus conta com pessoas que estão dispostas a abraçar a cruz. Deus não conta em nada com uma pessoa que tenha medo da cruz e fuja dela, mas Deus pode tudo através de uma pessoa que abraça a sua cruz. Deus pode tudo através de uma pessoa que, quando olha para o seu sacrifício, o sacrifício que deve fazer, acredita que vale a pena ser como um grão de trigo. Através dessa pessoa, Deus pode todas as coisas, porque tudo é possível a quem crê. Deus conta com quem crê até o fim, até a cruz. Mas existe uma outra lição que a palavra de Deus ensina para a gente hoje. Se o seu sofrimento não é em vão, se ele vale a pena quando você passa por ele com amor, dando a sua vida, gastando um pouco de você por aqueles que Deus te confiou, existe uma outra coisa que você precisa saber. A carta aos Hebreus, o trechinho que a gente leu hoje, fala uma coisa que para uma pessoa um pouco mais atenta pode parecer um engano. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: durante o tempo da sua vida sobre essa terra, Jesus Cristo clamou e chorou e pediu àquele que podia livrá-lo da morte que o fizesse, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Uma pessoa mais atenta poderia dizer: peraí, foi atendido? Não, ele não foi crucificado, ele não morreu. Como é que ele foi atendido? Porque chorou e clamou e pediu àquele que podia livrá-lo. Ele não foi atendido, ele morreu, ele foi crucificado, ele orou e a oração dele não foi ouvida. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente reza e a gente tem aqui dentro a impressão de que ninguém ouviu a nossa oração, porque a gente reza e de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente desejava,
sonhava, planejava. Mas a Bíblia diz que não há oração de um filho que Deus tape os ouvidos e não ouça. A Bíblia diz que cada vez que a gente chora, Deus recolhe as lágrimas da gente num jarro, para não perder nenhuma delas. Suas orações nunca deixam de ser ouvidas. Suas orações e suas lágrimas nunca caem no chão e se derramam no vazio. Mas existe um segredo, irmãos. Deus sempre nos livra das provas, da dor e da cruz. Nem sempre Ele nos impede de passar pela cruz. Mas se a gente passa pela cruz e continua, é porque a mão dele nos ajudou a prosseguir. Tem horas em que você chora e clama e pede a Deus que livre você de uma prova, que livre você de uma cruz que parece tão pesada. E de repente você diz: Deus não me ouviu porque eu estou passando por tudo isso. Eu estou tendo que viver tudo isso. Nem sempre Deus tira a cruz do caminho da gente. Mas mesmo quando é preciso passar pela cruz, a mão de Deus sustenta a gente para que a gente passe e siga adiante. Existem cruzes pelas quais a gente tem que passar. Elas fazem parte do caminho que leva a gente até onde Deus quer que a gente chegue. Mas Deus nunca esquece um filho dele na cruz. Jesus chorou e clamou e foi atendido. Não porque o Pai tirou a cruz do seu caminho, mas porque o Pai o sustentou e não o abandonou na cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou. E a cruz não foi o fim do caminho. Onde todo mundo pensou que ele tinha sido vencido, ele venceu. Eu não sei qual é a cruz que você está passando hoje, mas talvez você tenha pedido muito a Deus que essa cruz fosse tirada do seu caminho. E talvez você esteja passando por ela justo agora. Nem sempre Deus impede a gente de passar pela cruz, mas nunca Ele abandona a gente na cruz. E se você tiver que passar por essa cruz, passa por ela confiando, porque essa cruz vai passar e Deus vai te conduzir, vai te levar mais adiante. Existem milagres que acontecem não porque a cruz de repente é lançada longe da gente, mas existem milagres que acontecem porque humanamente aquela cruz iria nos vencer e de repente a gente olha para trás e vê que venceu a cruz, porque a gente foi levado pelas mãos de Deus. Irmãos, há sacrifício e sofrimento na nossa vida que nos torna como um grão de trigo, que arrebenta para germinar, que arrebenta para espalhar a vida em volta, que arrebenta, mas nunca em vão, porque um filho de Deus, quando passa pela cruz, transforma a cruz em bênção, transforma a cruz num novo começo. Existem momentos na vida da gente em que a gente tem a impressão de que a gente chorou e clamou e ninguém ouviu, porque tudo está tão diferente do que a gente sonhava. Existe alguém que ouve sempre, e mesmo que ele não impeça você de passar pela cruz, ele não vai te esquecer nessa cruz. É ele que vai te levar até o fim. E um dia essa cruz que você não sabia como iria vencer, você vai olhar para trás e vai ver que ela passou e você prosseguiu. Não existe oração que não é ouvida. Mesmo quando parece tudo tão diferente do que você sonhava, tem um Deus que escuta você. E tudo que você está vivendo não é tempo perdido. É tempo em que Deus está trabalhando no seu coração, na sua vida. Talvez Ele esteja talhando o seu coração justo com essa cruz. Está sendo a ferramenta dele para talhar você por dentro. E ali onde as pessoas pensam que não tem mais jeito, Deus sabe fazer um recomeço. Cada cruz no nosso dia pode ser uma nova chance da gente viver algo mais junto de Deus. Você só não pode deixar de confiar. A carta aos Hebreus diz: Jesus foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Se você retiver a sua vida nas suas mãos, revoltado, se debatendo na cruz, magoado com Deus, com o mundo, com as pessoas que não são tudo que você sonhava, se você retiver a sua vida nas suas mãos, magoado com tudo, nada vai mudar. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, com toda a confiança, sua parte é confiar, a parte dele é fazer o que você não pode. Existe um salmo que diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais
Ele fará. A nossa parte é confiar. O mais que eu não consigo, o mais que eu não sei, o mais que eu não aguento, o mais Deus ainda pode fazer, mas eu preciso entregar a minha vida e acreditar que Ele não vai me deixar na cruz. Essa cruz que está valendo a pena, se eu abraço com amor, vai passar, e um dia eu vou ver que meu Deus me ouviu. Naquele dia que você chorou sozinho no quarto, lá no banheiro, no trabalho, Deus ouviu. Você pode ter certeza que essa cruz nas suas mãos pode estar quase insuportável, mas se você entregar nas mãos de Deus, Ele ainda pode muito. Ele pode o mais que você não sabe, que você não pode. A gente pode fechar os olhos um instantinho. Queria convidar você a rezar para fazer o que só você pode fazer hoje: colocar a sua vida nas mãos de Deus. Ninguém pode fazer isso por você, mas quem sabe hoje é o dia. Senhor Jesus, tem dias em que eu olho para a minha vida e eu tenho a impressão de que está sendo tudo em vão. Eu luto e parece que o nó não se desfaz. Eu acredito e parece que as coisas na minha vida continuam morrendo. Tem dias em que eu me sinto tão desgastado, Jesus, e parece que nunca é o bastante. Hoje, Senhor, eu quero olhar para minha cruz do jeito que você olha. Jesus, há dias em que eu termino a minha jornada de noite na cama, tendo a impressão de que eu fui arrebentado. É tanta coisa, mas hoje eu entendi, Senhor, que assim como o Senhor, eu também sou um grão de trigo. O grão de trigo, para dar vida, tem que germinar, tem que arrebentar no reino dos céus. Para que a minha família tenha vida, eu tenho que dar a vida por eles. Para que aquela pessoa por quem eu tenho lutado tenha vida, eu tenho que dar um pouquinho da minha vida por ela cada dia. Jesus, eu preciso muito, cada dia, olhar para você, para não desistir, para continuar, para abraçar a minha cruz, para cumprir a minha missão. Jesus, eu não quero ser uma pessoa que quando passa pela cruz, quando arrebenta, derrama vinagre ao redor. Porque um filho de Deus, uma filha de Deus, quando passa pela cruz, espalha vida, perdão, esperança. Jesus, quantas vezes eu já me perguntei se o Senhor escutava a minha oração. Quantas vezes eu já disse: não é possível que Deus me ouça, está tudo tão errado. Mas hoje eu entendi, Senhor, que o Senhor me escuta sempre. Nenhuma oração minha cai na terra vazia. O Senhor ouve o que eu digo dentro de mim. Jesus, como foi com você, assim é comigo. Nem sempre dá para tirar a cruz do caminho. Nem sempre a mão do Pai do céu vai afastar a cruz do meu caminho. Mas mesmo que eu tenha que passar pela cruz, eu tenho certeza que o meu Pai do céu não vai me esquecer e não vai me abandonar nessa cruz. E mesmo que eu tenha que passar pela cruz, eu tenho certeza de que Ele vai me segurar nos braços e vai me ajudar a prosseguir. Senhor, eu hoje entendo que às vezes, para chegar onde o Senhor quer me levar, só passando por esse caminho que se chama cruz. Mas eu também entendo que um dia eu vou olhar para trás e vou ver que a cruz passou, e vou ver que valeu a pena acreditar, porque junto contigo eu vou prosseguir, eu não vou desistir,
eu sei que o Senhor conta comigo para dar vida, para que os meus tenham vida. Eu também conto contigo, Jesus. Fica ao meu lado sempre, porque junto contigo eu vou conseguir. Vou dar a minha vida e ela não vai se perder. Ela vai gerar muita bênção na minha casa, ao meu redor, porque eu sei a cruz que eu abraço nunca é em vão, Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você pode cantar desde o início: meu Jesus, Meu Jesus maravilhoso, minha és inspiração a minha prosseguir. inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, Quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu pois tens. sei que tu tens o melhor pra Há um segredo no teu Há coração. um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. e mesmo quando eu chorar, E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. e mesmo quando eu chorar, Senhor, E mesmo